Nos últimos anos, algo começou a chamar a atenção de pesquisadores, historiadores e até de pessoas comuns. Eventos estranhos parecem estar acontecendo com mais frequência, guerras surgindo em diferentes regiões do planeta, mudanças climáticas inesperadas, fenômenos naturais cada vez mais intensos, tecnologias avançando em uma velocidade que nunca foi vista antes. Para alguns especialistas, tudo isso é apenas parte da evolução natural do mundo. Mas para outros existe algo mais profundo acontecendo. Algo que parece seguir um padrão curioso. O que torna essa situação ainda mais intrigante é que muitas profecias antigas já mencionavam períodos da história em que o mundo passaria por grandes transformações. Esses textos falavam sobre épocas em que conflitos aumentariam, eventos naturais se tornariam mais intensos, e a humanidade começaria a questionar o próprio rumo da civilização. Hoje, olhando para o cenário global em 2026, algumas pessoas começaram a se perguntar: será que estamos vivendo exatamente um desses períodos? Ou será que estamos apenas interpretando coincidências como se fossem sinais de algo maior? A verdade é que, ao longo da história, sempre houve momentos em que a humanidade acreditou estar diante de grandes mudanças. Mas o que torna o momento atual diferente é a quantidade de informações disponíveis. Hoje conseguimos observar praticamente tudo o que acontece no planeta em tempo real. E quanto mais olhamos para o cenário global, mais percebemos que o mundo parece estar passando por uma fase extremamente complexa. Alguns pesquisadores chamam esse momento de período de transição histórica. Outros preferem usar um termo mais misterioso: uma era de sinais. Sinais que podem representar apenas mudanças naturais do planeta, ou indícios de algo muito maior acontecendo nos bastidores da história. Quando falamos sobre sinais do fim dos tempos, muitas pessoas imaginam apenas textos religiosos ou interpretações espirituais. Mas a verdade é que diferentes civilizações ao longo da história deixaram registros curiosos sobre períodos em que o mundo passaria por grandes transformações. Esses registros aparecem em culturas completamente diferentes entre si. Antigos textos bíblicos, escritos de civilizações do Oriente Médio, relatos preservados por monges medievais. Eventos estranhos parecem estar acontecendo com mais frequência, guerras surgindo em diferentes regiões do planeta, mudanças climáticas inesperadas, fenômenos naturais cada vez mais intensos, tecnologias avançando em uma velocidade que nunca foi vista antes. Para alguns especialistas, tudo isso é apenas parte da evolução natural do mundo. Mas para outros existe algo mais profundo acontecendo. Algo que parece seguir um padrão curioso. O que torna essa situação ainda mais intrigante é que muitas profecias antigas já mencionavam períodos da história em que o mundo passaria por grandes transformações. Esses textos falavam sobre épocas em que conflitos aumentariam, eventos naturais se tornariam mais intensos, e a humanidade começaria a questionar o próprio rumo da civilização. Hoje, olhando para o cenário global em 2026, algumas pessoas começaram a se perguntar: será que estamos vivendo exatamente um desses períodos? Ou será que estamos apenas interpretando coincidências como se fossem sinais de algo maior? A verdade é que, ao longo da história, sempre houve momentos em que a humanidade acreditou estar diante de grandes mudanças. Mas o que torna o momento atual diferente é a quantidade de informações disponíveis. Hoje conseguimos observar praticamente tudo o que acontece no planeta em tempo real. E quanto mais olhamos para o cenário global, mais percebemos que o mundo parece estar passando por uma fase extremamente complexa. Alguns pesquisadores chamam esse momento de período de transição histórica. Outros preferem usar um termo mais misterioso: uma era de sinais. Sinais que podem representar apenas mudanças naturais do planeta, ou indícios de algo muito maior acontecendo nos bastidores da história. Quando falamos sobre sinais do fim dos tempos, muitas pessoas imaginam apenas textos religiosos ou interpretações espirituais. Mas a verdade é que diferentes civilizações ao longo da história deixaram registros curiosos sobre períodos em que o mundo passaria por grandes transformações. Esses registros aparecem em culturas completamente diferentes entre si. Antigos textos bíblicos, escritos de civilizações do Oriente Médio, relatos preservados por monges medievais, e até registros atribuídos a profetas e estudiosos que viveram centenas ou até milhares de anos atrás. Apesar das diferenças culturais e geográficas, muitas dessas profecias parecem descrever algo surpreendentemente parecido. Um período em que o mundo passaria por instabilidade. Guerras surgiriam em diferentes regiões. Grandes mudanças sociais aconteceriam rapidamente. E a humanidade entraria em uma fase de dúvidas profundas sobre o próprio futuro. Um dos exemplos mais conhecidos aparece em antigos textos,
religiosos que falam sobre um período marcado por conflitos entre nações. Nesses registros, guerras não seriam apenas disputas territoriais. Elas seriam sinais de um mundo entrando em um momento de grande transformação. Outras profecias mencionam algo igualmente intrigante. Elas descrevem uma época em que o conhecimento humano cresceria rapidamente. Descobertas científicas aconteceriam em ritmo acelerado. Máquinas e tecnologias mudariam completamente a forma como as pessoas vivem. Alguns estudiosos modernos acreditam que essas descrições podem ter sido interpretações simbólicas de avanços tecnológicos. Outros acreditam que os antigos estavam tentando registrar algo que parecia impossível de explicar com o conhecimento da época. Seja qual for a explicação, um detalhe chama a atenção. Muitas dessas profecias mencionam que, durante esse período de mudanças, a humanidade enfrentaria um aumento no medo coletivo. Pessoas se sentiriam confusas, governos tomariam decisões difíceis, e a sensação de que algo está mudando no mundo se tornaria cada vez mais comum. Hoje, observando o cenário global atual, algumas pessoas acreditam que estamos vivendo exatamente esse tipo de momento. Mas ainda existe uma grande pergunta. Essas profecias realmente estavam tentando descrever o futuro? Ou nós apenas interpretamos os acontecimentos modernos através das lentes do passado? A resposta para essa pergunta pode estar escondida em outro elemento que aparece repetidamente nessas antigas previsões: o aumento de conflitos entre nações. Entre todos os elementos mencionados nas antigas profecias, um aparece com frequência impressionante: conflitos entre nações. Muitos textos antigos descrevem períodos da história em que o mundo seria marcado por tensões constantes entre países. Reinos se levantariam contra reinos, nações entrariam em disputa, e regiões inteiras do planeta viveriam momentos de grande instabilidade. Ao longo da história humana, guerras sempre existiram. Elas fazem parte da trajetória das civilizações desde os primeiros registros históricos. Mas algumas profecias antigas sugeriam algo diferente. Elas falavam sobre uma época em que conflitos não seriam apenas eventos isolados, seriam parte de um cenário global muito mais complexo. Hoje, olhando para o mundo em 2026, muitas pessoas percebem que o planeta parece viver exatamente um desses períodos de tensão internacional. Diversas regiões do mundo enfrentam conflitos ou disputas políticas intensas. Em alguns lugares, confrontos armados já estão acontecendo. Em outros, as tensões diplomáticas aumentam a cada ano. Especialistas em geopolítica frequentemente alertam para o risco de que disputas regionais possam crescer e envolver mais países. Esse tipo de preocupação não é novo. Durante o século XX, o mundo já viveu períodos em que o medo de grandes guerras globais dominava o cenário internacional. Mas o que torna o momento atual diferente é a quantidade de fatores que parecem estar se acumulando ao mesmo tempo. Disputas territoriais, competição por recursos naturais, avanços tecnológicos na área militar, e uma crescente disputa por influência política e econômica entre grandes potências. Alguns analistas acreditam que o mundo está entrando em uma nova fase de reorganização geopolítica. Outros preferem observar esses acontecimentos através de uma lente histórica mais ampla. Para eles, períodos de tensão global costumam surgir sempre que grandes mudanças estão acontecendo na estrutura da civilização, transformações tecnológicas, mudanças econômicas, novas formas de poder surgindo no cenário mundial. Tudo isso pode criar momentos de instabilidade. Para essas sociedades, desastres naturais não eram apenas eventos geológicos. Eles podiam ser interpretados como sinais de que algo estava mudando no equilíbrio do mundo. Alguns textos antigos descrevem períodos em que a natureza se tornaria mais imprevisível, tempestades mais violentas, estações do ano mudando de forma inesperada, e regiões que antes eram estáveis começando a apresentar fenômenos naturais cada vez mais frequentes. Hoje, olhando para o cenário global, muitas pessoas percebem que eventos naturais extremos parecem estar acontecendo com maior intensidade. Grandes tempestades surgem em regiões onde antes eram raras. Ondas de calor atingem recordes históricos. Chuvas intensas provocam enchentes em diversas partes do mundo. Enquanto isso, cientistas estudam cuidadosamente essas mudanças tentando entender suas causas. Alguns pesquisadores apontam fatores climáticos e ambientais como explicação para esses eventos. Outros destacam que o planeta sempre passou por ciclos naturais de transformação. Mas para muitas pessoas que estudam textos antigos e profecias históricas, existe uma coincidência curiosa. Muitos desses registros descreviam exatamente um período em que o planeta pareceria mais instável.
como se a própria Terra estivesse atravessando uma fase de transformação. Claro, interpretar esses eventos como sinais proféticos continua sendo um tema debatido. Alguns acreditam que essas interpretações são apenas coincidências. Outros acreditam que civilizações antigas observavam padrões naturais com muito mais atenção do que imaginamos. Mas existe um elemento moderno que nenhuma profecia antiga poderia ter previsto com clareza. Um fator que está transformando completamente o mundo atual: a tecnologia. E principalmente o surgimento de inteligências artificiais capazes de aprender, analisar dados e até tomar decisões complexas. Se existe algo que realmente diferencia o mundo atual de qualquer outro período da história, é a velocidade com que a tecnologia evolui. Durante milhares de anos, mudanças tecnológicas levavam séculos para acontecer. Hoje, novas descobertas surgem em questão de meses. Ferramentas que pareciam impossíveis há poucos anos agora fazem parte da vida cotidiana. Computadores cada vez mais poderosos. Sistemas capazes de analisar quantidades gigantescas de dados. E principalmente o crescimento acelerado da inteligência artificial. Para muitas pessoas, esse avanço tecnológico representa apenas o progresso natural da ciência. Mas alguns estudiosos que analisam textos antigos acreditam que certas profecias poderiam estar descrevendo exatamente um período como o atual. Em alguns registros históricos, encontramos frases que falam sobre um tempo em que o conhecimento humano se multiplicaria rapidamente. Um período em que as pessoas viajariam mais rápido, se comunicariam instantaneamente e teriam acesso a uma quantidade enorme de informações. Na época em que esses textos foram escritos, tais ideias pareciam praticamente impossíveis. Mas hoje, vivendo em uma era de internet, satélites e inteligência artificial, essas descrições parecem surpreendentemente familiares. A inteligência artificial, em especial, se tornou um dos temas mais discutidos da atualidade. Alguns especialistas acreditam que essa tecnologia pode ajudar a resolver problemas complexos da humanidade. Outros alertam que seu crescimento precisa ser acompanhado com muito cuidado. Afinal, estamos falando de sistemas capazes de aprender sozinhos, tomar decisões e influenciar diversas áreas da sociedade. Para alguns observadores, o surgimento de máquinas inteligentes representa uma nova fase da história humana. Uma fase em que a linha entre tecnologia e poder começa a se tornar cada vez mais complexa. E é exatamente nesse ponto que muitas interpretações modernas das antigas profecias começam a ganhar força. Algumas pessoas acreditam que esses textos não estavam apenas descrevendo guerras ou fenômenos naturais. Talvez estivessem tentando registrar um momento em que o conhecimento humano alcançaria níveis nunca vistos antes. Um período em que a humanidade teria acesso a tecnologias capazes de transformar completamente o rumo da civilização. Mas existe uma pergunta que continua intrigando pesquisadores e curiosos ao redor do mundo. Se muitas dessas previsões parecem descrever acontecimentos semelhantes aos que vemos hoje, o que exatamente elas estavam tentando nos alertar? Ao longo da história, a humanidade sempre tentou entender o futuro. Civilizações antigas observavam o céu, registravam eventos naturais e escreviam textos tentando interpretar os ciclos do mundo. Alguns desses registros acabaram sendo chamados de profecias. Outros foram interpretados apenas como reflexões filosóficas sobre o comportamento humano. O fato é que muitas dessas previsões falavam sobre períodos em que o mundo passaria por grandes transformações, momentos marcados por guerras, mudanças sociais rápidas e avanços no conhecimento humano. Hoje, olhando para o cenário global, é natural que algumas pessoas façam comparações entre esses textos antigos e os acontecimentos modernos. Conflitos entre nações continuam acontecendo. Fenômenos naturais parecem cada vez mais intensos em algumas regiões. E a tecnologia avança em um ritmo que poucas gerações anteriores poderiam imaginar. Mas interpretar esses acontecimentos como sinais proféticos continua sendo um tema extremamente debatido. Alguns historiadores acreditam que essas conexões são apenas coincidências. Outros acreditam que civilizações antigas tinham uma percepção muito mais profunda sobre os ciclos da história. Talvez esses textos não estivessem tentando prever o futuro com precisão. Talvez estivessem apenas descrevendo padrões que se repetem ao longo do tempo. Momentos em que a humanidade enfrenta desafios, se transforma e segue em direção a uma nova fase da história. No final das contas, a grande pergunta permanece aberta. Os acontecimentos que vemos hoje são apenas parte do curso natural da história? Ou estamos realmente vivendo um período que antigas civilizações já haviam tentado descrever?
Talvez a resposta ainda esteja sendo escrita neste exato momento. E talvez no futuro, as gerações que vierem depois de nós olhem para este período e se perguntem a mesma coisa. Será que os sinais estavam ali? E nós simplesmente não percebemos?